Nós já vimos que podemos ter diferentes configurações de carga na eletrostática. Da mesma forma, na magnetostática podemos também ter diferentes distribuições de corrente. Corrente em linha, corrente em uma superfície, corrente em volume. Passamos a resolver um exercício aplicando Biot-Savart em uma distribuição linear. Uma corrente percorre um condutor filamentar retilíneo de comprimento finito, dado por AB. Ele está posicionado sobre o eixo Z, então podemos tanto assumir uma formação de coordenadas cartesianas quanto cilíndricas. Dado um ponto P que se encontra nas semirretas que partem do condutor com ângulos α1 inferior e α2 superior, conforme o desenho, determine a intensidade magnética em P. Vamos então ilustrar aqui as coordenadas cartesianas x, y, z, e também podemos aproveitar para colocar no mesmo sistema coordenadas cilíndricas. O ângulo de azimuth φ, o raio ρ e, aproveitando a mesma altura, em z. O raio ρ vai determinar com mais facilidade o ponto P. E colocamos aqui o nosso pedaço de condutor. Então ele começa na parte inferior em A, na parte superior B. Desenhamos uma corda que sai de A até o ponto P e fazemos o mesmo de B até o ponto P. Esta corda com Z vinda de A faz o ângulo α1 e vinda de B o ângulo α2. No meio do cilindro podemos ter um infinitésimo do comprimento do condutor, dado pelo vetor dl. Então aproveitamos e colocamos um vetor R, que sinaliza do vetor dl até o ponto P a sua distância e a sua direção. dl está a uma altura z do referencial, referência 0, na origem. Façamos uma vista direita deste nosso sistema de coordenadas, em que temos as direções dadas pelos versores A chapéu Z e A chapéu ρ. E aqui podemos identificar A e o ângulo α1, e B e o ângulo α2, o ponto P, que faz as conexões de A e B, a corda que liga o infinitésimo dl até o ponto P, e esse dl pode ser também dado como dz, versor A chapéu Z, e esta corda é o vetor R. Passamos a sinalizar Z como sendo a distância da origem até dl, e ρ como sendo a distância da origem até o ponto P. Se tratarmos geometricamente, nós podemos usar Pitágoras, e é fácil verificar que ρ ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r maiúsculo ao quadrado. Em termos de vetores, o vetor z mais o vetor r, o vetor z é o que dá a distância na altura de dl, é igual ao vetor ρ, que é a distância do ponto P à origem. De forma que o vetor r maiúsculo é igual a ρ, ou vetor ρ, menos o vetor z, ou é igual a ρ na direção A versor ρ menos z A versor z. Podemos também tirar o módulo ao quadrado do vetor R maiúsculo. E isto fica igual a ρ versor a ρ menos z versor a z vezes ρ versor a ρ menos z versor a z. Fazendo a distribuição da multiplicação, no final das contas nós vamos ter ρ ao quadrado vezes o produto escalar do versor a ρ com ele mesmo, mais z ao quadrado vezes o produto escalar do versor a z com ele mesmo, menos duas vezes ρ vezes z vezes o versor a ρ vezes o versor a z. E lembrando que o produto escalar entre versores ou vetores de mesma direção é igual a 1, e de direção perpendicular é igual a 0. Então, no final das contas, nós vamos ter que módulo ao quadrado do vetor R é igual a ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Voltando à nossa análise geométrica, nós temos que z é igual a r maiúsculo cosseno de alfa, e ρ é igual a r maiúsculo vezes o seno de alfa. Esse alfa é o ângulo que o vetor R faz com a direção do versor AZ, ou com o eixo Z. O próximo passo que podemos tomar é fazer o produto vetorial entre dl e R maiúsculo. Isso é igual
a dz na direção do versor AZ, produto vetorial, o próprio vetor R. O vetor R, nós podemos expressá-lo em termos da direção de arro e AZ. Então fica o produto vetorial como sendo dz, versor arro, produto vetorial, abre parênteses, ρ na direção arro menos z na direção AZ, fecha parênteses. Fazendo esse produto vetorial, nós conseguimos obter o seguinte resultado: dz versor AZ, produto vetorial ρ versor arro, menos dz versor AZ, produto vetorial z versor AZ. O produto vetorial de eixos paralelos, ou que estão na mesma direção, é nulo. O produto vetorial do versor AZ com o versor arro nos dá o versor Aφ, ou seja, o versor na direção do azimuth. De forma que o resultado final vai ser ρ dz na direção do versor Aφ. Que a coisa já começa a ficar interessante, porque nós vemos que dz ou dl está na direção do versor AZ, para onde sobe a corrente, para onde a corrente está fluindo, e a distância do ponto P, onde queremos saber a nossa intensidade de campo magnético, está na direção de arro, ou seja, é radial. Isto pressupõe que deveríamos ter o nosso campo, ou as linhas de campo dessa intensidade de campo, circundando o eixo Z. E é exatamente o que está nos mostrando o versor Aφ. Vamos relembrar os cálculos de módulo no modo cartesiano. Então, elevamos todos os componentes do vetor ao quadrado, somamos e extraímos a raiz quadrada. E também o módulo em coordenadas cilíndricas, fazemos a mesma coisa. Elevamos todos os seus componentes ao quadrado e extraímos a raiz quadrada. E tomaremos a igualdade considerando o vetor R, de forma que temos versor AR dividido por R ao quadrado é igual ao vetor R dividido pelo módulo de R elevado ao cubo. Em termos de módulo, o versor AR é unitário, vale 1, e aponta na direção do próprio vetor R. Se deixarmos então o rigor de lado, podemos fazer o versor AR igual a 1 e procedemos com a eliminação do vetor R do cubo embaixo. Então fica aqui o versor AR dividido por R ao quadrado é igual a 1 sobre o módulo de R ao quadrado, ou 1 sobre o quadrado do módulo de R. E aqui podemos substituir o módulo de R pela raiz quadrada da soma dos seus componentes ao quadrado. E trabalhando um pouco o módulo de R ao cubo, podemos ter que o módulo de R ao cubo é igual às suas componentes elevadas ao quadrado, somadas e elevadas a 3,5. No nosso caso, o módulo de R ao quadrado, nós já calculamos e é igual a ρ ao quadrado mais E ao quadrado. Já o módulo de R ao cubo é igual a ρ ao quadrado mais E ao quadrado, tudo isso elevado a 3,5. E agora estamos prontos para trabalhar com os vetores no ponto P. O vetor dz com a sua relação com o vetor ρ através do vetor R. E aqui podemos definir R como sendo R o versor AR. Ou melhor, ρ na direção a ρ menos Z na direção a Z. E isso nos dá um vetor na direção Aφ. Esse vetor nós vamos chamar de DH. O infinitésimo do vetor da intensidade magnética H na direção Aφ. Trigonometricamente podemos calcular a tangente de alfa. Alfa é o ângulo entre Z, em que está a direção do vetor dz, e R. Se considerarmos dz na distância Z, temos que tangente de alfa é igual a ρ sobre Z. Logo, Z é igual a ρ sobre tangente de alfa, ou Z é igual a ρ vezes a cotangente de alfa. Porque o inverso da tangente é a cotangente. E por que fazemos isso? Porque agora nós conseguimos fazer com que Z, ou seja, qualquer posição no condutor, só variará com alfa. De forma que podemos calcular a taxa de variação em qualquer ponto de Z em relação a alfa. dz, ou se preferirmos como derivada Z ponto, é igual à derivada de ρ vezes cotangente de alfa. Resolvemos aplicando a regra da cadeia, como ρ não varia em relação a alfa,
Então nós temos que constante, então a sua derivada é nula, 0 vezes cotangente de alfa, mais ρ vezes a derivada da cotangente de alfa, que resulta em menos cossecante ao quadrado de alfa, vezes a própria derivada de alfa, d alfa. Consequentemente, temos que dz é igual a menos ρ vezes cossecante ao quadrado de alfa, d alfa. Vamos reservar esse resultado. Nós estamos trabalhando com alfa porque isso pressupõe que nosso A e B pode estar em qualquer posição no eixo z, ou no sentido do versor a z. Então passamos a calcular a integral. A integral de dH no ponto P vai nos dar a intensidade total, a intensidade magnética total que a corrente vai passar entre A e B produzirá no ponto P. Então temos que a integral de dH de α1 até α2 é igual à integral de α1 até α2 de I vezes produto vetorial de dl por R dividido por 4π R ao cubo. Lembrando que dl produto vetorial R é igual a ρ dz na direção do versor afim. E que dz, conforme calculamos, é menos ρ cosseno ao quadrado de alfa d alfa. R ao cubo, como calculamos, fica ρ ao quadrado mais E ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Como z é igual a ρ cotangente de alfa, vamos ter o resultado dentro do parênteses como sendo ρ ao quadrado mais ρ ao quadrado vezes cotangente ao quadrado de alfa. E isso pode ser expresso como, no final das contas, como ρ ao quadrado vezes 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Ação trigonométrica de 1 mais cotangente ao quadrado é igual ao cossecante ao quadrado de alfa. Então passemos agora a colocar o I, que é a corrente, e o 4π, que também é uma constante, para fora da integração. E realizamos a substituição dos valores calculados no numerador e denominador. Ficamos com I sobre 4π, integral de α1 até α2, de menos ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa d alfa, dividido por ρ ao quadrado cossecante ao quadrado de alfa, tudo isso elevado a 3 meios. Podemos cancelar os quadrados dentro do parênteses do denominador, com o 2 fora, o que faz com que o denominador fique ρ ao cubo cossecante ao cubo de alfa, e leva que a fórmula do denominador é igual à fórmula do numerador. Então podemos cancelar o que é quadrado no numerador com o que é cúbico no denominador, que vai nos resultar uma integral de α1 até α2 de menos d alfa sobre ρ cossecante de alfa. O ρ também é constante, então ele pode sair da integração. E 1 sobre cossecante de alfa é igual a seno de alfa. Também tiramos o negativo da integral e vamos ficar com menos I sobre 4πρ vezes a integral de α1 até α2 do seno de alfa d alfa. E é uma integral muito simples de resolver e conseguimos chegar no final com o resultado. I sobre 4πρ cosseno de α2 menos cosseno de α1. Então, o que vemos aqui é que a intensidade de campo magnético é diretamente proporcional à corrente, é inversamente proporcional ao 4πρ, ou seja, com a distância, e depende das relações do tamanho do condutor, que está no sentido vertical, ou em quadratura com o ponto onde queremos fazer o cálculo da intensidade magnético. Aqui podemos fazer várias inferências. Uma bem interessante é que um fio que começaria na origem em 0, 0, 0 e vai para o infinito, 0, 0, infinito, ou seja, o α1 seria 90 graus e o α2 seria praticamente zero. A intensidade H fica I sobre 4πρ no sentido do versor afim.